Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Há 2000 anos, esse livro psicografado por Chico Xavier, ditado por Emmanuel, que traz a vida de Emmanuel, não como o mentor de Chico Xavier, mas sim como senador Públio Lentulus há 2000 anos. Ele traz a história da vida dele, abre essa página da história da vida dele, da intimidade dele, para servir como roteiro para a gente, porque ele mostra que tudo que ele fez, tudo que ele, como a lei da causa e efeito funcionou na vida dele e como ele foi um pouco difícil de entender. Ele que teve o privilégio de se encontrar com o próprio Mestre, Jesus Cristo, ali porque ele viveu na mesma época de Jesus Cristo. Encontrou-se com ele numa espécie de torpor, num sonho, porém não foi classificado por ele mesmo, pelo Mestre, como uma alma superficial e orgulhosa. Ele que tinha vindo, já tinha sido avisado em sonho, pelo que ele já tinha feito em vidas anteriores, que ele deveria dar a prova, ele viria em um meio de muito poder, ele teria muito poder dessa realidade, mas ele deveria dar a prova então de abnegação, de humildade e de renúncia, e ele não soube, não entendeu isso quando ele teve esse grande privilégio. Então, nós estamos aqui na segunda parte do livro, a gente já está partindo quase para o final do livro, e nós estamos no quinto capítulo agora. Esse quinto capítulo é intitulado, quinto capítulo é Nas Catacumbas da Fé e no Circo do Martírio. Então, nesse quinto capítulo, nós vamos agora para a terceira parte e a gente está exatamente ali no momento em que os cristãos que estavam fazendo uma reunião ali nas catacumbas, no cemitério, o único local onde eles podiam estar se escondendo para fazer as reuniões deles, eles que receberam então uma pessoa da igreja da Antioquia, que é o João Cleófas, ele veio trazer uma mensagem que eles receberam lá para eles de que tinha chegado a hora deles estarem se apresentando para o sacrifício que eles vieram dar então. E a Lívia já tinha tido a mesma mensagem, uma visão que ela tinha tido com Simeão, que disse a ela que estava chegando a hora do sacrifício dela também. E no vídeo anterior eu falei como eu entendi isso do sacrifício, que é como se esse pessoal fosse a comitiva de Jesus Cristo, que ele trouxe com ele para estar ajudando, então colaborando com ele na implantação da doutrina. Que se com essa comitiva ele só conseguiu ficar 3 anos, imagina se ele estivesse completamente sozinho. Como se até nós temos essa organização, quando um presidente viaja, ele leva a comitiva dele, por exemplo. Então a gente tem que imaginar que Deus, com certeza, também ele pensou nisso. É por isso que eu entendo assim esse sacrifício que eles dizem, não é Deus pedindo sacrifício para ninguém, são só pessoas que, como Jesus Cristo veio, ele mesmo se apequenou tanto para vir nos dar essa mensagem, ele trouxe com ele pessoas que o ajudariam para que nós captássemos a mensagem. Então é Deus nos ajudando e não querendo ver a gente se sacrificar por ele. Então nós estávamos ali quando já era manhã do dia seguinte que eles tinham sido capturados e eles iriam então ser jogados ali para as feras, mas eles seriam jogados como escravos, porque ainda Nero, o imperador, ele ainda não tinha... ele não tinha todos com ele, como a gente já viu ali o próprio marido da filha da Fúvia, da Aurélia, ele era contra todas as maldades que Nero fazia, que a corte dele fazia. Então, como ele não tinha, eu acredito que até o próprio senador Públio Lentulus, se soubesse que eram cristãos que estavam ali, ele também se oporia. Então, e Emmanuel falou também da suntuosidade do local, então por isso que as pessoas não viam que não eram escravos, porque os escravos naquela época a gente sabia que eles serviam para isso mesmo. Porém, os cristãos ali, aí o Nero ainda ia enfrentar alguma resistência daquelas pessoas que ainda tinham algum senso, e aí por isso era dito que eram escravos. E então, nós vemos agora, terminou o último vídeo, terminou com esse parágrafo. E eu peço agora, então, antes de começar, que Jesus Cristo possa me abençoar
e que possa abençoar você que estiver ouvindo, estiver assistindo, para que essa mensagem traga alguma mudança para a sua vida também, para que você realmente entenda o que tá sendo explicado nesse livro de forma tão abnegada, tão grandiosa por Emmanuel, expondo a vida dele mesmo, para que a gente possa, para nos ajudar. E então eu peço que Jesus Cristo nos abençoe e que Chico Xavier e Emmanuel possam também guiar a minha leitura, tá bom? Muito obrigada. E aí então no último parágrafo do vídeo anterior, nós vimos que era manhã, o sol havia surgido de todo nas amplitudes, mal o sol havia surgido de todo nas amplitudes do formoso firmamento romano. Vamos encontrar Ana e Lívia em conversação quase serena, a sós, numa espécie de biombo dos muitos existentes na espaçosa sala reservada às mulheres, enquanto numerosas companheiras aparentavam descansar, estremunhadas. Vamos para o diálogo então entre as duas, nós que vimos que elas já tinham sido separadas, homens e mulheres foram separados nesse momento. Senhora, exclamava a serva algo preocupada. Noto que vos tratam aqui com simpatia e deferência. Por que não pleiteardes imediatamente vossa liberdade? Não sabemos o que de sinistro e terrível nos ocorrerá nas horas penosas deste dia. Não, minha boa Ana, respondeu Lívia tranquila. Deves ficar certa de que minha alma está convenientemente preparada para o sacrifício. E ainda que me não sentisse confortada, não deverias apresentar-me semelhante ao alvitre, porque Jesus, sendo embora o mestre de todos os mestres e senhor do reino dos céus, não pleiteou a liberdade dele junto aos algozes que o atormentavam e oprimiam. Ela mostrando toda a humildade, então, que foi pedido para o senador, a Lívia, então, já entendeu essa lição. E essa parte ela não fica ela não é reprovada. Ela mostrando então a Ana que se o próprio Jesus Cristo ali às margens do Tiberíades disse a ela que chegaria o momento dela dar o sacrifício dela e ele deu o dele, então por que ela pediria para ser poupada pelos algozes? Isso é verdade, senhora. Mas acredito que Jesus saberia compreender o vosso gesto, porque tendes ainda um esposo e uma filha. Acentuou a velha empregada como a lhe recordar as obrigações humanas. Um esposo? Retrucou a nobre matrona com heróica serenidade. Sim, agradeço a Deus a paz que me concedeu, permitindo que Públio me demonstrasse a sua contrição nesses últimos dias. Para mim, só essa tranquilidade era essencial e necessária, porque o esposo, na sua feição humana, eu o perdi há longos 25 anos. Debalde, sacrifiquei todos os impulsos da minha mocidade para lhe provar meu amor e minha inocência, em contraposição à calúnia com que humilharam meu nome. Por um quarto de século, tenho vivido com as minhas orações e minhas lágrimas. Angustiosa tem sido minha saudade, dolorosíssimo o triste degredo espiritual a que fui relegada no plano dos meus afetos mais puros. Aqui então Lívia trazendo um pouco daquilo que vai na alma dela, não é? Repetindo aqui nesse trechinho apenas, 2 vezes, 25 anos e depois um quarto de século, que ela então ficou entregue às orações e às lágrimas, entregue ao conforto de Jesus Cristo, onde ela encontrou forças então para estar vencendo tudo isso. E por isso que ela diz, esposo, não creio possa reviver para mim no coração do velho companheiro a confiança antiga, cheia de felicidade e ternura. Quanto à filha, entreguei a Jesus desde os dias da infância dela, quando me vi obrigada à terrível separação de seu afeto. Afastada de sua alma por imposição de Públio, tive de sufocar os mais doces entusiasmos do coração materno. Sabe o Senhor de minhas ansiosas angústias nas noites silenciosas e tristes em que lhe confiava meus amargurosos padecimentos. Além disso, Flávia tem hoje um marido que procurou isolá-la ainda mais do meu pobre espírito,
receoso da minha fé, qualificada por todos de demência. Então aqui, além de não ter um esposo, ela não tem a filha também, que ele disse que ela só poderia ficar viva, mas ele não a mataria, mas ela não teria mais nenhum direito sobre a educação da Flávia, que sofre hoje ali no casamento dela exatamente por ter sido educada à maneira dele. E então ela que também perdeu o filho, que foi o Marcos, que foi raptado. Então ela tinha ali que estar levando nas noites silenciosas e tristes, confiando os amargurosos padecimentos a Jesus Cristo. E foi o que ele disse, não é? Comigo o jugo é leve e o fardo é doce. Meu jugo é leve, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. E depois de ligeira pausa, na sua confiança dolorosa, acentuou com serena tristeza: para mim não pode haver o reflorescimento das esperanças aqui na terra. Só aspiro agora a morrer em paz confortadora com a minha consciência. Mas senhora, tornou a criada com veemência, hoje é o dia da maior vitória do vosso esposo. Não me esqueci dessa circunstância. Faz, porém, 25 anos que Públio segue rumo oposto ao meu caminho e não será demais que, buscando ele hoje a suprema recompensa do mundo, como triunfo final dos seus desejos, busque eu também não a vitória do céu, que não mereci, mas a possibilidade de mostrar ao Senhor a sinceridade da minha fé, ansiosa pelas bênçãos lucificantes da infinita misericórdia dele. Aí então a Ana diz a ela: mas é hoje que ele vai ser homenageado, é um dia especial para ele. Ela diz: sim, eu lembro disso. Porém, mais uma vez ela repete: há 25 anos que ele segue rumo oposto ao caminho dela, e ele vai buscando então a suprema recompensa do mundo. E ela diz que ela não busca a vitória do céu, que ela não mereceu, porém apenas mostrar ao Senhor a sinceridade da fé dela. Depois, minha querida Ana, é muito grato ao coração sonhar com seu reino santificado e misericordioso. Vermos de novo as mãos suaves do Messias abençoando-nos o Espírito com seus gestos amplos de caridade e de ternura. Gente, deve ter sido incrível, não é? Encontrar-se com Jesus Cristo ali nas margens do Tiberíades e depois saber que é Ele que está ali esperando para o reencontro, né? Depois dessa manifestação, dessa doação que ela vai fazer, desse sacrifício que ela vai dar. Lívia tinha um clarão divino nos olhos, que se molhavam em lágrimas espontâneas, como se houvesse caído sobre seu coração o orvalho do paraíso. Via-se claramente que suas ideias não estavam na terra, mas sim flutuando num mundo de radiosidades suavíssimas, cheio de recordações carinhosas do passado e saturado de ternas esperanças no amor de Jesus Cristo. Sim, continuava falando como se fora tão somente para sua própria alma, na intimidade do coração. Ultimamente, muito me tenho lembrado do Divino Mestre e de suas palavras inesquecíveis. Naquela tarde inovidável de suas pregações, ainda era crepúsculo e o céu estava recamado de estrelas, como se as luzes do firmamento desejassem também ouvi-lo. As ondas do Tiberíades, que se apresentavam frequentemente tão rumorosas ao fustigo do vento, vinham silenciosas desfazer-se num leque de espumas de encontro às barcas da praia, numa doce expressão de respeito, quando se faziam ouvir na paisagem seus divinos ensinamentos. Ou seja, a natureza fazia reverência a Jesus Cristo. Como a natureza é sábia, não é? Tudo se aquietava de manso, era de ver-se o sorriso angelical das criancinhas, a claridade terna de seus olhos de pastor dos homens e da natureza. Se fosse só para pastorear a natureza, ele poderia ter vindo sozinho, não é? Nos meus anseios, minha boa Ana, desejava adotar todos aqueles petizes maltrapilhos e famintos que surgiam nas assembleias populares de Cafarnaum. Mas meu propósito materno de amparar aquelas mulheres desprezadas e aquelas crianças andrajosas que viviam ao desamparo
não podia realizar-se neste mundo. Todavia, suponho que hei de realizar os ideais de minha alma se Jesus me acolher nas claridades de seu reino. Ela aqui lembrando também quem era ali então a audiência de Jesus Cristo. Crianças andrajosas e mulheres desprezadas, além de velhos, de pessoas doentes. Era esse pessoal que buscava então estar ali nas palestras de Jesus Cristo, já que as pessoas, como senador, quando ele foi ter com ele a pedido da filha que estava morrendo de hanseníase, ele não teve coragem de chegar até próximo a ele, porque ele não poderia se misturar, ele estaria descendo da posição dele de senador da República para conversar com alguém do nível do Mestre Jesus Cristo, que ele chamava de mago. A velha serva chorava emocionada, ouvindo estas expansões tocantes, comovedoras. Depois de longa pausa, continuou como se desejasse bem aproveitar as derradeiras horas. Ana, disse com enérgica tranquilidade, ambas fomos chamadas ao testemunho sagrado da fé nas horas que passam e que devem ser gloriosas para o nosso espírito. Perdoa-me, querida, se algum dia te ofendi o coração com alguma palavra menos digna. Antes que Simeão te entregasse à minha guarda, já eu te amava eternamente, como se foras minha irmã ou minha própria filha. Agora, querida, tenho um derradeiro pedido a fazer-te. A serva chorava emocionada, enquanto ela continuou e disse, agora, querida, tenho um derradeiro pedido a fazer-te. Dizei, senhora, sussurrou a serva com os olhos rasos de lágrimas. Antes de tudo, sou vossa escrava. Ana, se é verdade que temos de testemunhar ainda hoje nossa fé, eu desejava comparecer ao sacrifício como aquelas criaturas desamparadas que ouviam as consolações divinas junto do Tiberíades. Se puderes atender-me, troca hoje comigo a toga da senhora pela túnica da serva. Desejava participar do sacrifício com as vestes humildes e pobres da plebe, não porque me sinto humilhada perante as pessoas da minha condição, no momento ditoso do testemunho, mas porque, arrancando para sempre os derradeiros preconceitos do meu nascimento, daria à minha consciência cristã o conforto do último ato de humildade. Eu, que nasci entre as púrpuras da nobreza, desejava buscar o reino de Jesus com as vestiduras singelas dos que passaram pelo mundo no torvelinho doloroso das provações e dos trabalhos. Mais uma prova de grande humildade, ela que não sabe, então, que ela seria libertada, que eles já tinham decidido que ela ia que ela seria libertada, e que se ela fizesse essa troca, então quem seria libertada seria a Ana. Então ela pedindo e justificando, não é porque ela vai ter medo de se sentir humilhada perante as pessoas da condição dela, aqueles que vão assistir, mas sim porque ela quer se sentir despojada então dessa superioridade que ela recebeu externa no nascimento dela. E aí então ela que nasceu entre as púrpuras da nobreza, ela desejava buscar o reino de Jesus com as vestiduras singelas dos que passaram pelo mundo no torvelinho doloroso das provações e dos trabalhos, que é o pessoal que buscava Jesus Cristo então. Senhora, obtemperou a serva hesitante. Não vacile se queres proporcionar-me a satisfação derradeira. Ana não pôde recusar ante os piedosos propósitos da generosa criatura e num instante, na penumbra daquele improvisado recanto que a separava das demais companheiras, trocaram a toga e a túnica, que eram tão somente uma espécie de manto sobre a complicada indumentária da época, tendo Lívia adornado a toga de lã finíssima, agora no corpo da serva, com as joias discretas que trazia usualmente consigo. Depois de entregar-lhe 2 anéis preciosos e um gracioso bracelete, apenas um adorno de valor lhe restava. Mas Lívia, passando a mão pelo pescoço e acariciando um pequeno colar com imensa ternura, exclamou com decisão para a companheira: "Está bem, Ana. Fica-me apenas este pequeno colar em que trago o camafeu com o perfil de Públio,
em alto relevo e que é um presente dele no dia longínquo das nossas núpcias. Morrerei com esta joia como se ela fora um símbolo de união entre os meus dois amores, que são meu marido e Jesus Cristo. Uau, gente, como que é isso de almas gêmeas, isso de almas afins, não é? Ela veio para ajudá-lo e tudo que ele fez não fez com que ela ficou ali nas páginas anteriores, ela mostra como ela ficou super feliz quando ele demonstrou que a perdoava. Ela nem pensou que ela ia exigir que ele entendesse que ela era inocente, não. Ela ficou feliz porque ele cresceu, ele aprendeu a perdoar, mesmo pensando que ela tinha, sabendo que ela era inocente da culpa que ele acusava ela de carregar. Ana aceitou sem protesto todas as piedosas imposições da senhora e em breves instantes, na sua antiga beleza virginal, o porte da serva humilde estava tocado de imponente nobreza, como se ela fosse uma soberana figura de marfim velho. Emmanuel, ele descreve assim de uma forma tão romântica, tão poética, né? Para todos os prisioneiros, a terrível inquietação que os oprimia, embora as doces claridades interiores da prece que os integrava na precisa coragem moral para o sacrifício, as horas do dia passavam pesadas e vagarosas. João de Cleófas, com o resignado heroísmo de seu fervor religioso, conseguiu manter aceso o calor da fé em todos os corações. Não faltaram os companheiros mais animosos, que, na exaltação de sua confiança na providência divina, ensaiaram os próprios cânticos de glória espiritual para o instante supremo do martírio. Gente, dá para imaginar, né, que momento angustioso seria esse se a gente estivesse sozinho, não é? Passar pensando que daqui a pouco, quando vai começar a festa, vai começar aquele burburinho ali fora, daqui a pouco nós seremos jogados às feras. Deve ser uma coisa assim absurdamente para enfrentar como humano, simplesmente. Mas aí a gente vem ali atrás, no momento da prisão, quando Emmanuel faz alusão a isso, que eles recebem uma injeção de ânimo, eles recebem, eu acredito que ali no momento que a fera está estraçalhando o corpo, o espírito já não está ali, como a gente viu ali com a passagem do Simeão, não foi? No Palácio do Aventino, todos os domésticos mais íntimos acreditavam na permanência de Lívia em casa da filha. Mas um pouco antes do meio-dia, Flávia Lentulha veio ter com o pai, a fim de beijá-lo antes do triunfo. Informada pelo senador quanto aos seus projetos de restabelecer a antiga felicidade doméstica com as mais expressivas demonstrações públicas de confiança e de amor pela esposa, Flávia, com grande surpresa para o pai, procurava a mãe para as manifestações de sua justificada alegria. A angustiosa interrogação se estampou desse modo em todos os semblantes. Depois de 25 anos, era a primeira vez que Lívia e Ana se ausentavam de casa de um dia para o outro, provocando os mais justificados receios. Mas só agora, então, com a visita da Flávia, o senador vai então se dar conta, e todo o pessoal ali vai se dar conta de que elas não tinham ido visitar a Flávia, elas não tinham ido para o palácio da Flávia. Elas então, pela primeira vez, tinham passado a noite e eles não sabiam onde é que elas estavam. Porém, logo ele vai ter alguns insights, né? O senador sentiu o coração ferido de presságios angustiosos, mas os escravos já se encontravam preparados para conduzi-lo ao Senado, onde as primeiras cerimônias teriam início depois do meio-dia, com a presença de César. Observando-lhe a aflição e os olhares ansiosos e inquietos, Flávia Lentulha buscou tranquilizá-lo com estas palavras que dissimulavam suas próprias aflições. Vai tranquilo, meu pai. Voltarei agora a casa, mas não me descuidarei das providências necessárias, porque quando regressares de tarde com a auréola do triunfo, quero abraçar-te com a mamãe, entre as flores do vestíbulo, a fim de podermos ambos receber-te com as pétalas do nosso amor desvelado de todos os dias. Então, ele já deve estar sentindo ali o coração totalmente apertado, não é?
e ela também, apesar dela não ter as mesmas razões que ele para estar, porque eu acredito que ele já pensou que ela só sairia para ir para as reuniões, enquanto isso era perigoso, né? Mas a Flávia tenta dar ali uma injeção de ânimo nele. Sim, filha, respondeu o senador com uma sombra de angústia. Permitam os deuses que assim seja, porque as rosas do lar serão para mim as melhores recompensas. E tomando a liteira, saudado por amigos numerosos que o esperavam, Públio Lentulus demandou o Senado, onde multidões entusiásticas esfuziavam de alegria, em sinal de agradecimento pela farta distribuição de trigo com que as autoridades romanas haviam comemorado aquele evento, aplaudindo os homenageados com a gritaria ensurdecedora das grandes manifestações populares. Da nobre casa política, onde os mais elegantes torneios de oratória foram proferidos para enaltecimento da personalidade do imperador e antecedidos pela figura impressionante do César, que nunca desdenhou o fausto retumbante dos grandes espetáculos na sua feição de antigo comediante. Dirigiram-se os senadores para o famoso templo de Júpiter, onde os homenageados receberiam a auréola de mirto e rosas, como os triunfadores, obedecendo à inspiração de Sêneca, que tudo envidava por desfazer a penosa impressão do governo cruel de seu ex-discípulo, que afinal decretaria também a morte dele no ano de 66. Vamos lembrar aqui então quem é Sêneca. O nome dele então é Lúcio Aneu Sêneca. Ele nasceu em 4 a.C. e morreu em Roma em 65. E ele morreu porque ele como ele disse, a morte dele foi decretada por Nero e ele teve que se suicidar, ali cortando os pulsos na frente das pessoas. Ele foi um filósofo estoico e um dos mais célebres advogados, escritores e intelectuais do Império Romano, conhecido também como Sêneca, o moço, o filósofo, ou ainda o jovem. A obra literária e filosófica dele, tida como modelo do pensador estoico durante o Renascimento, inspirou o desenvolvimento da tragédia na dramaturgia europeia renascentista. Então a gente viu que foi aqui o Sêneca, e ele fala também do Templo de Júpiter. O Templo de Júpiter é também conhecido como o Templo do Capitolino. Então esse templo, se eu achar aqui onde foi, o Templo de Júpiter é um colossal templo romano, o maior do mundo romano, situado no complexo Baalbek, em Heliópolis, Siríaca. O templo serviu como um oráculo e foi dedicado a Júpiter Heliopolitano. Não se sabe quem encomendou ou projetou o templo, nem exatamente quando foi construído. Isso foi o que eu achei aqui nas minhas pesquisas sobre o Templo de Júpiter. No Templo de Júpiter, o grande artista, que era Domício Nero, coroou a fronte de mais de 100 senadores do Império, sob a bênção convencional dos sacerdotes, demorando-se as cerimônias na sua complicada feição religiosa, por algumas horas sucessivas. Somente depois das 15 horas saía do templo, em direção ao Circo Máximo, o grosso e desmesurado cortejo. A compacta procissão, tocada de aspecto solene, poucas vezes observado em Roma nos séculos posteriores, dirigiu-se primeiramente ao Fórum, atravessando pela massa formidável de povo com o máximo respeito. Para esclarecimento dos leitores, passaremos a dar pálida ideia do maravilhoso cortejo, de conformidade com as grandes cerimônias públicas da época. Então aqui Emmanuel avisando que ele vai dar uma pálida ideia de que foi esse cortejo, quer dizer, ele não vai a fundo, ele vai traçar só, dar algumas pinceladas, e cabe a gente continuar imaginando para ver toda a pintura, tá? Ele começa então, na frente vai um carro, soberba e magnificamente ornamentado, onde se instala molemente o imperador,
seguindo-se-lhe numerosos carros nos quais se aboletam os senadores homenageados, bem como seus áulicos preferidos. E aí eu fui procurar aqui o que queria dizer áulico, e é então cortesão palaciano e também um adulador, um bajulador, ou seja, um puxa-saco, como numa linguagem bem popular atual, né? Domício Nero, junto de um dos favoritos mais caros, passa sobranceiro no seu traje vermelho de triunfador, com o luxo espalhafatoso que lhe caracterizava as atitudes. Aquele dando um pouco para a gente entender mais um pouco sobre a personalidade do nosso querido imperador, o Nero, né? O Domício Nero. Em seguida, numeroso grupo de jovens de 15 anos passa a cavalo e a pé, escoltando as carruagens de honra e abrindo a marcha. Passam depois os cocheiros guiando as bigas, as quadrigas, as séjuges, que eram carros a 2, 4 e 6 cavalos, para as loucas emoções das corridas tradicionais. E aqui eu acredito que todo mundo já viu nesses filmes de época aquelas corridas de biga, e eu acreditava que fossem só ali com 2 cavalos, mas aquele dizendo que há o de 4 e o de 6 cavalos também. Seguindo-se aos cocheiros, quase em completa nudez, surgem os atletas que farão os números de todos os grandes e pequenos jogos da tarde. Após eles, vão os 3 coros clássicos de dançarinos, o primeiro constituído por adultos, o segundo dos adolescentes insinuantes e o terceiro por graciosas crianças, todos ostentando a túnica escarlate apertada com uma cinta de cobre, espada ao lado e lança na mão, salientando-se o capacete de bronze, enfeitado de penachos e cocares, que lhes completam a indumentária extravagante. Esses bailarinos passam, seguidos pelos músicos, exibindo movimentos rítmicos e executando bailados guerreiros ao som de harpas de marfim, flautas curtas e numerosos alaúdes. Alaúdes, então, é aquele instrumento de corda árabe, né? Acho que é isso, aquele instrumento que parece uma viola. Depois dos músicos, qual bando de sinistros histriões surgem os sátiros e os silenos. E aí eu fui buscar aqui quem são os sátiros. Eles são na mitologia dos povos gregos, os sátiros são divindades menores da natureza, com aspecto de homens com cauda e orelhas de asno ou cabrito, pequenos chifres na testa, narizes achatados, lábios grossos, barbas longas. E normalmente eram-lhes consagrados o pinho e a oliveira, e apesar de serem divinos, não eram imortais. Esses então são os sátiros, e aí vamos ver quem são aqui os silênios. Eu juro para vocês que eu separei aqui os silenos, eles são... Sileno é, na mitologia grega, posteriormente na mitologia romana, um dos seguidores de Dionísio, o professor e companheiro fiel dele. Notório consumidor de vinho, era representado como estando quase sempre bêbado e tendo de ser amparado por sátiros ou carregado por um burro. Sileno era descrito como o mais velho, o mais sábio e o mais beberrão dos seguidores de Dionísio. Então, tivemos aqui uma ideia de quem era Silênio também e sátiro, e vamos continuando então com a descrição do Emmanuel. Surgem os sátiros e os silenos, personagens estranhas, que apresentam máscaras horripilantes cobertos de pele de bode, sob as quais fazem os gestos mais horrendos, provocando o riso frenético dos espectadores com suas contorções ridículas e estranhas. Gente, quem são esses espectadores, não é? Porque ele já deu ali, a gente já viu quem são sátiros e silenos, que são figuras assim já meio horripilantes, metade gente, metade animal, e ainda cobertos de peles de bode com máscaras horripilantes, fazendo gestos horrendos, e o pessoal se morre de rir
provoca um riso frenético dos espectadores. Então dá para ter uma ideia de qual era, sei lá, qual era a mentalidade dessa plateia, não é? Sucedendo-se novos grupos musicais que se fazem acompanhar de vários ministros secundários do culto de Júpiter e outros deuses, levando nas mãos grandes recipientes à guisa de turíbulos de ouro e de prata, de onde espiralam inebriantes nuvens de incenso. Então, os turíbulos são exatamente aqueles incensórios. Seguindo os ministros com adornos de ouro e pedras preciosas, passam as estátuas das numerosas divindades, arrancadas por um momento dos seus templos suntuosos e sossegados. Cada estátua, na sua expressão simbólica, faz-se acompanhar de seus devotos ou dos seus variados colégios sacerdotais. Todas as imagens, em grande aparato, são conduzidas em carros de marfim ou de prata, puxados por cavalos imponentes, guiados delicadamente por meninos pobres, de 10 a 12 anos, que tenham pai e mãe vivos, e escoltados com atenção pelos patrícios mais em evidência na grande cidade. Olha, gente, aqui fica me parecendo aqui bem Parece que eles se apresentam em alas, em blocos, não é? Me parece bem, me faz bem pensar na nossa festa popular, na nossa festa mais popular, não é? Faz bem pensar no carnaval, não é? Fecha o cortejo a última legião de sacerdotes. Não, desculpem, pulei aqui uma linha. Era tudo um deslumbramento de coroas de ouro, púrpuras, luxuosos tecidos do Oriente, metais brilhantes, cintilações de pedras preciosas. A gente via que tinha ali meninos pobres guiando cavalo, mas que era uma festa feita pelos ricos com muito, muito luxo. Aqui era realmente da forma como Nero gostava, mas era para toda a população. Fecha o cortejo a última legião de sacerdotes e ministros do culto, seguindo-lhes a massa interminável do povo anônimo e desconhecido. A gigantesca procissão penetra o grande circo com grande recolhimento, em observância às mais elevadas solenidades. O silêncio é apenas cortado pelas aclamações parciais dos diferentes grupos de cidadãos, quando passa a estátua da divindade que lhes protege as atividades e a profissão na vida comum. Depois de um volteio solene pelo interior do circo, as silenciosas figuras de marfim são depostas na edícula, junto aos cárceres, sob os fulgores radiosos do pavilhão do imperador e onde se fazem as preces e sacrifícios de nobres e plebeus. Enquanto César e seus áuricos, seus puxa-sacos, em companhia dos políticos homenageados naquela tarde, fazem numerosas e extraordinárias libações. E libações é a ação de aspergir ou oferecer um líquido para si próprio, tomar ou oferecer para as divindades. Terminadas aquelas cerimônias, desaparece igualmente o silencioso recolhimento das multidões. Começam então os jogos sob os olhares ávidos de mais de 300 mil espectadores que não se circunscrevem às massas compactas, comprimidas nas dimensões grandiosas do luxuoso recinto. Os palácios do Aventino e do Palatino, bem como os elegantes terraços do Célio, servem também de arquibancadas para a numerosa assistência que não pôde ver de mais perto o formidando espetáculo. Roma diverte-se e todas as suas classes estão deslumbradas. Então aqui eu fico nesse vídeo por aqui, porque não fique tão longo e para a gente não veja tudo de uma vez também, porque está super interessante. Então aqui a gente sabe que está acontecendo essa festa em que o senador Públio Lentulus, entre muitos outros senadores, a gente já viu que o Nero ali condecorou muitos deles. Então ele já foi condecorado e agora eles vão passar para a parte divertida da coisa, onde vai ter ali o espetáculo, um dos espetáculos, eu acredito que mais atrai a população,
já que essa população que ri dessas coisas horrendas que esses dois personagens, os sátiros e silênios, fazem, que se diverte com eles estão ali, acredito que ávidos pelo espetáculo maior, que é o momento em que os escravos são jogados para as feras famintas e são dilacerados ali na frente de todos. E eles não sabem, inclusive, o senador Publio Lentulus não sabe que eles não são escravos, mas sim cristãos, e ele, pior ainda, ele não sabe que a mulher dele, a Lívia, está nesse grupo. Mas a gente não sabe ainda os detalhes de como foi que isso aconteceu. Eu acredito que já vai aparecer aí no próximo vídeo, tá bom? Eu espero então que você esteja gostando. Se você estiver gostando e quiser deixar seu like, sua curtida, se você estiver gostando e quiser compartilhar com alguém, esse livro aqui grandioso então, em que Emmanuel abre a intimidade dele quando ele era o senador Publio Lentulus, e ele diz que é para nos servir de roteiro, para que a gente seja sábio, a gente não precise ir lá no mesmo buraco que ele caiu e cair, a gente faz o contorno. Ou se não, faça como ele, não entende, porque ele teve a oportunidade de estar frente a frente em sonho, em torpor com o Jesus Cristo, mas ele não entendeu. Então, gente, até o próximo vídeo. Eu espero ver vocês para a continuação, então, desse capítulo, onde a gente está vendo esse momento dessa festa para os senadores, inclusive o senador Publio Lentulus. Até lá, então, tchau.